E aí pessoal, de volta aqui no canal depois de um longo tempo sem gravar. A gente vai introduzir uma nova série aqui chamada SolidWorks Fundamentos. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o seguinte tópico e trazer alguns conceitos básicos que eu deixei de citar nos primeiros vídeos que eu gravei. Se você quiser assistir os primeiros vídeos, pode assistir se quiser acompanhar por lá. Mas essa série agora que eu vou fazer vão ser vídeos mais bem explicados, mais passo a passo desde o início para quem está realmente começando. Nesse primeiro vídeo então a gente vai ver esses seguintes tópicos aqui: como abrir e criar um novo documento, né? Como saber como iniciar o seu projeto, configurar algumas coisas no SolidWorks, principalmente unidades, saber reconhecer cada elemento da interface do programa, saber os recursos, funções, entre outros. A árvore de projeto, que é uma parte essencial da organização do seu projeto, saber trabalhar com planos e também as opções de vista, né? Isso é uma coisa interessante também que eu deixei de citar, citei muito rapidamente nos outros vídeos. E depois a gente vai partir para Sketch e alguns recursos 2D, dar alguns exemplos básicos, como esses aqui que está do lado do slide, né? Só que alguns outros exemplos mais um pouco avançados para a gente saber lidar com todos os recursos do SolidWorks, e algumas dicas aí que eu vou passando no decorrer do vídeo, explicando um pouco mais sobre como começar uma peça, saber quais recursos que a gente utiliza em determinada peça, em determinada parte da peça, enfim. Começando a parte prática, né, vamos aqui reconhecer alguns elementos do SolidWorks. Aqui é a área de trabalho inicial quando a gente inicia o programa, né? E temos basicamente três opções aqui, que é a opção novo, criar um novo documento, onde ao clicar teremos também três opções, que é a opção de montar uma peça, ou seja, você criar uma peça única. A opção Assembly, que é de montagem, você vai juntar duas peças, no caso, por exemplo, está fazendo um motor, você vai juntar todas as peças do motor nessa opção aqui. Você vai fazer cada peça separada nessa opção e depois junta todas nessa. E a opção Drawing, que é para você fazer o desenho em planta da sua peça ou então da sua montagem. Colocar para fazer relatório, colocar medidas, essas coisas. Mas por enquanto a gente não vai iniciar nenhum deles. Aqui na opção Open, a gente vai abrir um documento que a gente já tenha feito para editar ou então para fazer uns ajustes, sei lá, o que você tiver feito e quiser melhorar na sua peça. Você só clicar e procurar a peça que você tem e abrir, certo? E aqui temos as opções. Você configura o programa de acordo com o que você desejar. Eu não vou mexer muito aqui, vou mexer mais nas configurações da propriedade do documento, que é mais interessante. Vamos então clicar aqui na opção novo, na primeira opção, para criar uma peça, né? Dá OK. Então, essa é a nossa área inicial do SolidWorks. Os principais elementos que ela contém são essa barra superior aqui, são as barras de recursos, por exemplo, Sketch, que são os esboços, né? Recurso de esboço, como linha, círculo, linha curva, spline. Aqui temos elipse, retângulo, enfim, e também a opção para dimensões. Temos a aba de recursos 3D, extrusão, revolução, corte, enfim, outros recursos aqui que ainda não são ativados porque não temos desenho. Temos outras opções aqui mais avançadas, como superfície, alguns elementos para simulação, enfim. Mas antes de a gente iniciar um esboço, quero explicar rapidamente um pouco sobre vistas. Para isso eu recomendo utilizar o mouse, porque ele agiliza o trabalho e também traz recursos que o mousepad geralmente não traz, né? Mousepad, se você estiver usando um notebook, por exemplo. Vou abrir aqui um projeto para exemplificar. Enfim, eu fiz esse avião aqui como modelo, né? Só para treinar também, mas vai servir como exemplo. Aqui ele está na vista isométrica, né? Dele. A gente pode modificar através dessa opção aqui, a opção de orientação de vista. Podemos selecionar a vista superior, a vista frontal, a vista inferior, lateral direita,
enfim. E também a opção isométrica. Mas também podemos dar zoom na peça com o scroll do mouse rolando para cima ou para baixo. E quando você apertar o scroll e mexer, você vai poder girar a peça livremente de acordo com o que você quer fazer, certo? Então isso facilita bastante para você visualizar rapidamente onde você quer modificar, o que você quer modificar. E com o scroll você pode dar zoom na parte que você quer, certo? Isso deixa o trabalho mais ágil e mais manuseável, né? Principalmente para quem trabalha usando um notebook. Enfim, para vistas é mais ou menos isso que eu queria falar. Vamos voltar aqui ao nosso novo documento. E antes de iniciar nosso esboço, vamos aqui em opções para a gente fazer a modificação da nossa unidade. Vamos aqui em propriedades do documento e unidades. Vamos selecionar essa aqui, mmgs, que é em milímetros, gramas, segundo, etc. O mais importante é saber que a nossa peça vai estar em milímetros. É mais fácil de trabalhar porque não tem que colocar números com vírgulas, números quebrados, certo? Damos OK. Pronto. Nosso sistema de dimensões agora está em milímetros. Agora vamos criar um esboço propriamente dito. O que eu preciso saber é que para criar um esboço eu preciso saber utilizar um plano. O plano é o local onde você vai criar o esboço. É como se fosse a sua mesa de trabalho, a sua folha de papel, certo? Dizendo assim de uma forma mais simples. E como a gente faz isso? Tem duas maneiras. Tem aqui a opção Sketch, você pode clicar e ele vai ele vai perguntar para você selecionar um plano onde criar o sketch. Geralmente ele aparece o plano frontal. Você pode fazer um giro aqui e ver que tem outros planos, né? Como plano superior, plano direito. E aí então é só você clicar num plano que você queira criar o seu esboço. Ou então podemos fazer assim: clicar aqui no plano, né? Por exemplo, frontal, e selecionar essa opção, Sketch. Clica e pronto, está criado o nosso sketch. Aqui você já pode fazer um desenho, fazer um esboço. Uma outra orientação que eu dou é saber trabalhar com linhas de referência em relação aos eixos X e Y, né, que estão demonstrados aqui no centro. Como a gente faz isso? A gente vai aqui nessa primeira opção, na opção linha, mas clicando aqui nessa seta, vai aparecer essa opção linha de centro. Vamos clicar nela e a gente vai escolher um ponto aqui em direção do eixo Y. Você vai saber que está na direção do eixo Y quando aparecer essa linha tracejada. Vou clicar e arrastar aqui a minha linha para baixo, né? Não vai importar a dimensão por enquanto, porque é só uma linha de referência, ela não vai interferir no nosso esboço. Quando você tiver uma linha em cima do eixo Y, ou então em cima de um eixo que você tenha criado, né, vai aparecer esse pontinho aqui ao lado do lápis, e quando ela estiver exatamente na vertical, vai aparecer também esse quadradinho com essa barra vertical. Vou dar um exemplo aqui. Se eu entortar um pouco a linha, os dois quadros sumiram, porque a linha não está no eixo Y e também não está na vertical, ela está meio inclinada, certo? Colocamos no eixo Y, né, em cima do eixo Y, apareceu os dois quadrados, indicando que ela está em cima do eixo e também está na vertical. Então é só clicar e está criada a nossa primeira linha de centro da ESC. E vamos criar outra na direção do eixo X. Mesma coisa, colocar na direção, apareceu a linha tracejada, clicou, arrasta, apareceu os dois quadradinhos ali também, clicou, pronto. Vamos dar ESC. Vamos para o nosso desenho. O desenho que a gente vai fazer é esse aqui, certo? Vamos arredondar essas distâncias que estão quebradas. Por exemplo, esse 120 aqui a gente vai deixar 120, 120,109 a gente vai deixar 120, né? Esse 9,78 a gente vai arredondar para 10. E esse raio aqui dessa parte semicircular
vai ser de 20, ok? Outra coisa, quando a gente vai desenhar uma peça, eu recomendo a gente observar duas coisas: as formas geométricas que são utilizadas na peça e se ela é simétrica. Se a peça é simétrica, a gente pode desenhar só uma metade dela para depois utilizar o recurso de espelhar a parte que a gente já desenhou. Assim facilita um pouco o trabalho e saber identificar as formas geométricas que essa peça possui. Aqui a gente pode, por exemplo, perceber que ela tem uma base retangular, né, de altura 10, comprimento 120. Temos uma outra basezinha retangular aqui. Essa não tem muitas distâncias, mas eu posso me basear pela distância do centro do círculo até a base, que vai ser de 25, né? Temos um furo aqui de 25 de diâmetro e essa parte superior aqui semicircular é de 20 de raio. Ou seja, a gente vai usar basicamente linhas ou então retângulos e também círculos para fazer essa peça. Vamos lá iniciar. Como eu disse, a base é retangular, então vamos utilizar a opção retângulo. Vamos clicar aqui nessa opção, né, que é a opção retângulo, e vamos selecionar essa opção aqui que é retângulo de canto. Para utilizar é só selecionar um ponto aqui qualquer no eixo X e arrastar até um outro ponto no eixo Y. Clicando, dá OK. E agora vamos alterar as dimensões desse retângulo que a gente criou de forma aleatória. Como fazer isso? A gente vai clicar aqui nessa opção dimensão inteligente, que serve para fazer as cotas das nossas peças. Só clicar na linha que você quer modificar e colocar a dimensão. Quero 60, né? E aqui vai ser 10. Ok. Temos a nossa metade da nossa base. Vamos agora criar um círculo, né, que seria essa parte maior aqui, de raio 20. Vamos na opção círculo, não modificar aqui a opção, e clicar aqui no ponto do eixo Y. Clicamos. Aqui temos um raio de 18. Vamos modificar aqui para 20, né, que é o raio indicado na figura. Feito isso, vamos verificar aqui o tamanho, né? 40 de diâmetro, 20 de raio, tá certo. Agora vamos colocar a distância do centro desse círculo até a base de 25 milímetros, como está indicado aqui no nosso desenho. Você vai clicar no ponto central do círculo, está indicado por esse ponto laranja, vai até a base ou então até o eixo, clica e modifica a distância. 25, certo? Temos aqui a nossa metade da peça sendo montada. A gente pode também excluir as dimensões para não ficar muito sujo, muito visualmente poluído, né? Só clicar e apertar Del, ok? E agora vamos fazer esse traçado aqui, essa linhazinha que liga a parte semicircular até a base. Para isso eu vou utilizar novamente uma linha de centro e criar aqui uma linha tocando nesse ponto do nosso círculo. Como eu falei, é uma linha de centro, uma linha de referência, não vai interferir no nosso desenho. E agora eu vou na ferramenta linha, essa opção aqui, e vou ligar esse ponto e cortar a nossa base, certo? Vou cortar ela. Pronto. Agora a gente precisa se desfazer de tudo que tiver dentro da nossa base, dentro dessa parte aqui. E agora a gente precisa se desfazer dos excessos. O que são os excessos? São essas partes aqui que estão ultrapassando os nossos limites, ou seja, aqui tudo tem que ser limpo, né? Tem que ser uma parte sólida. Então a gente vai começar a se livrar dessas partes. Para isso a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ferramenta Trim. A gente pode utilizar essa opção aqui, que você só segura, clica e segura e sai arrastando, cortando o que você quer, certo? Ela é bem prática,
Porém, você tem que tomar cuidado, porque se você errar o percurso, você vai cortar a sua peça. Então, para evitar isso, a gente vai vir aqui na opção Trim e selecionar essa aqui, que ele vai cortar o que tiver próximo. Então vamos lá, a gente vai começar com essa parte, a gente não precisa dela. A gente não vai precisar dessa aqui por enquanto, porque a gente vai espelhar, né, o que a gente está desenhando. Então a gente vai cortar essa parte aqui do círculo. A gente vai cortar também essa parte aqui do retângulo, mais essa aqui, essa parte de dentro aqui também, e essa final. Pronto, nosso desenho está começando a ficar mais parecido, né? Vamos agora criar um outro círculo de raio 12,5, né? Ou então diâmetro 25, a partir do mesmo centro do círculo superior. Vamos aqui colocar a dimensão aleatória, opção dimensão inteligente, e colocar aqui o diâmetro de 25, né? Ok. Pronto. Vamos aqui rapidamente cortar essa outra parte. E agora vamos fazer o recurso que eu falei de espelhar tudo que a gente desenhou para o outro lado, né? A gente vai utilizar essa opção aqui, espelhar entidades, né? Você clica nela, nessa primeira caixa de diálogo ele vai pedir para você selecionar o que você quer espelhar, ou seja, o desenho que você já fez. Você pode selecionar peça por peça aqui, né? Ou simplesmente clicar, arrastar e selecionar tudo, ok? Ele não vai selecionar as linhas de referências, né, que a gente criou, as linhas de centro, porque é justamente feita só para construção, ela é utilizada só para a gente se basear. E aqui na segunda opção a gente vai selecionar um eixo ou uma linha para fazer o espelhamento. A gente clica nela, seleciona aqui o eixo Y, né, que é o que a gente quer utilizar como um espelho. Pronto. Feito isso, apertou OK. Está criada a nossa parte espelhada e nossa peça, nosso desenho. Certo? Deixa esse desenho salvo do jeito que está. Aqui no próximo capítulo, na próxima aula, a gente vai melhorar ele. Vamos fazer um outro esboço. Vamos salvar aqui rapidamente, né? No próximo capítulo a gente já vai mexer com esboço 3D e mais alguns outros recursos. Então a gente vai utilizar esse mesmo desenho. Aqui tem um outro documento que a gente vai fazer uma outra peça, um outro esboço, para tentar fixar um pouco mais esse conceito. A peça em questão vai ser essa aqui, que é uma base com 4 furos nos cantos e um ressalto no meio com 2 furos, certo? Vamos fazer isso. Como eu falei, é importante reconhecer quais as figuras geométricas que possuem na peça. Aqui a gente tem um retângulo com cantos arredondados, que a gente vai aprender qual recurso para fazer isso. Aqui temos um círculo, outro círculo, e de forma parecida com o desenho anterior, a gente tem essa parte aqui que liga o semicírculo ao outro círculo, né? Lembra que no desenho passado a gente fez a ligação do semicírculo até a base? Aqui a gente vai fazer o círculo, o semicírculo, até o outro círculo. Forma parecida, né? Vamos lá. Vamos primeiramente construir esse retângulo aqui de 50 por 80, né? Nesse caso a gente vai utilizar o plano superior. Você pode fazer em outros planos também, mas a peça vai ficar melhor no plano superior, visualmente melhor. Criar um esboço e vamos na opção retângulo. Agora aqui a gente vai utilizar essa opção, retângulo de centro. A gente vai clicar nela, utilizar aqui o centro do nosso plano e clicar em um canto qualquer, ok? Agora a gente vai colocar as dimensões do nosso retângulo, que aqui vai ser 80 e aqui vai ser 50. No centro do nosso retângulo a gente tem um círculo aqui de diâmetro 25, temos um pouco maior com raio 15, ou seja, o diâmetro 30, né? Vamos criá-los. Vamos lá na opção círculo, clicar aqui no ponto central, indicado por essa bolinha laranja, né? Vamos criar aqui o maior, que ele tem
diâmetro 30 e vamos criar o menor, que tem diâmetro 25, né? A gente pode excluir essas linhas aqui e vamos criar as nossas linhas de referência novamente. Eu esqueci de fazer no início, mas vamos fazer agora. Aqui uma no eixo Y e uma no eixo X. Vamos apagar as dimensões aqui porque está muito cheio de elementos no nosso desenho, né? E temos também um outro furo aqui um pouco mais afastado, que seria esse, mais esse semicírculo aqui. A distância entre os dois centros eu não esqueci de colocar aqui no desenho, mas a gente vai adotar uma distância relativamente boa, não tão exagerada, para fazer um desenho proporcional. E os raios são, aqui vai ser um raio de 5 mm, né, diâmetro 10, e o superior a gente vai arredondar para 9, ok? Vamos aqui fazer o menor, que é de raio 5, né, ou então diâmetro 10. Diâmetro 10. E o superior, ele tem raio 9, né? Diâmetro de 18. Ok? Vamos colocar a distância entre eles aqui de 25. Ok, então uma distância boa. Agora a gente vai fazer aquilo que fizemos no outro desenho, né? Fazer a ligação da parte circular até a outra. Fazer a ligação desse círculo até a outra. Vamos excluir aqui as dimensões. E vamos na opção linha de centro. Vamos marcar aqui esses dois círculos no eixo Y. E vamos ligar os pontos. Na opção linha a gente vai selecionar o nosso ponto aqui e vamos arrastar até o nosso primeiro círculo aqui, certo? Vamos fazer logo isso na parte inferior, né? Não vamos atravessar o segundo círculo, porque o segundo círculo é um furo. A gente precisa atravessar só o primeiro aqui, ok? Apareceu o quadradinho mostrando que está na horizontal, dá ok. Agora vamos recortar os excessos. Vamos novamente aqui na opção Trim. Essa parte aqui a gente não precisa, nem essa. Essa parte aqui, essa pontinha a gente também não precisa. Também não. E nem essa parte aqui. Certo? Vamos lá ver. Pronto. Esse desenho está um pouco mais parecido, né? Ok. Agora vamos fazer o que? Colocar os furos nos cantos. O furo tem diâmetro de 4 mm, né? A distância entre eles também não coloquei, mas vamos aqui adotar uma distância relativa, aqui, uma distância bacana. Vamos selecionar um pontinho aqui, utilizando a opção círculo. Colocar o nosso círculo. Possui diâmetro de 4. Para ele ficar na mesma distância, tanto na parede superior quanto na lateral, a gente vai fazer o seguinte: clica no ponto, clica na parede superior e vamos colocar aqui a distância de 5, ok? E vamos aqui, clica no ponto e para a lateral e vamos colocar a mesma distância, 5, ok? Certo. Agora a gente vai utilizar o recurso espelhar. Vamos selecionar o nosso círculo que criamos, o nosso furo. Vamos selecionar o eixo Y. Pronto, criou aqui na parte superior. Aí vamos novamente utilizar esse recurso. Espelhar. A gente vai selecionar os dois círculos. E selecionar o eixo X. Pronto. Está criado nos 4 cantos. Cada um possui um furo. O que falta agora é só fazer o arredondamento do nosso retângulo, né? Para fazer esse arredondamento a gente vai utilizar essa opção aqui, chamada filete.
Nela a gente vai selecionar duas arestas ou então um ponto de encontro para fazer o arredondamento dela. Aqui a dimensão do raio está de 5 mm. Você pode visualizar aqui quando você passar sobre o ponto, né? Ou então a gente pode fazer assim, clicando no ponto ou selecionando duas arestas, como eu falei, essa e essa, e ele formou aqui o nosso filete. Ou então sair selecionando esses pontos aqui nos nossos cantos. Feito isso, aperta OK, está aqui feito o nosso arredondamento. Nossa peça está parecida, né? Vamos dar OK. E como eu falei no outro desenho, a gente vai salvar esse aqui, parte 2, que no próximo vídeo a gente vai trabalhar mais elas com esboços 3D, com recursos 3D, certo? Então isso era o que eu tinha para passar para esse vídeo inicial. O vídeo vai ficar um pouco longo, creio eu, mas é para dar um ânimo a mais, para trazer um pouco mais de conteúdo e mostrar tudo aquilo que eu não mostrei inicialmente nos vídeos passados, né? Trazer um conteúdo para quem está realmente iniciando no programa. Então é isso, deixa a sua avaliação no canal. Se gostou do vídeo, deixa gostei, deixa um comentário. Se possível, curte a fanpage no Facebook, vou deixar o link na descrição. E compartilhe com quem mais você saiba que está interessado em aprender o programa, seus amigos da faculdade, enfim, para ajudar na divulgação do canal e dar esse feedback aqui para o nosso trabalho. Tá certo? Até a próxima, valeu, tchau.